Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 3. A rebelião de Moabe. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muita cisterna neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas árvores frutíferas. Taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue!
os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra, até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. Amém? Para refletir. Com a morte de Acasias, não havia herdeiro para sucedê-lo, e seu irmão Jorão reinou em seu lugar. Fez este o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe. Adoradores convictos de Baal, Acabe e Jezabel construíram uma reputação muito difícil de ser comparada ou superada. Porém, nos pecados que caiu Jeroboão, Jorão também consentiu. E diante da ameaça do rei de Moabe, logo procurou a ajuda de Josafá, o rei de Judá. Já havia saído à guerra em favor de Acabe e quase perdeu a vida pela desonestidade daquele rei. Novamente, ele se mostrou prestativo para com outro rei de Israel e saiu em seu favor. Como na situação anterior, Josafá sugeriu que fosse consultado um profeta de Deus. Eliseu foi indicado e os reis desceram a ter com ele. Jorão foi desmascarado por aquele que de Deus havia recebido discernimento para perceber-lhe a maldade. Que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Como homem de Deus, Eliseu recebeu o dom de discernir espíritos. 1 Coríntios 12:10. E não fosse a presença de Josafá, o profeta não teria atendido o ímpio rei de Israel. Parece uma atitude dura da parte de Eliseu, mas era apenas o efeito da ausência de união entre a luz e as trevas. A presença do rei de Israel era tão inconveniente que Eliseu usou o louvor, à semelhança de Davi, quando tocava a sua harpa, e afastava de Saul o espírito maligno. 1 Samuel 16:23. Para que o mal fosse dissipado e pudesse receber de Deus o poder para transmitir a sua palavra. É certo que muitas vezes precisamos conviver com pessoas difíceis, mas isso não deve impedir-nos de sermos úteis. Conforme a vontade de Deus, Eliseu, por vontade própria, não queria estar ali. Entretanto, ele tinha uma obra maior a realizar, uma obra que não era sua, mas do Senhor. E por respeito a Josafá, conteve a sua indignação, pois muitas vezes Deus age em favor dos maus por causa dos bons que o cercam. Os ímpios são abençoados por amor dos justos e com isso recebem também a oportunidade de saírem das trevas para a luz
e da sequidão para a terra de abundantes águas. Precisamos entender que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e da mesma forma devemos ter repulsa aos atos de maldade, mas misericórdia de quem age assim. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Notem que existe no texto duas condições: se possível e quanto depender de vós. Isto é, nem sempre é possível manter uma relação pacífica com todos, mas que esta impossibilidade não surge de nossa parte. Certamente Eliseu sabia que se Jorão pudesse, lhe tiraria a vida, assim como Jezabel havia feito com os demais profetas do Senhor. Contudo, não cabia a Eliseu a vingança e nem deixar de comunicar a palavra de Deus. Porém, no que dependesse dele, tudo que dissesse ou fizesse deveria ser um amontoado de brasas vivas sobre a cabeça de Jorão. Romanos 12, 20. Que pela graça de Deus possamos escolher como Eliseu, andar na presença do Senhor, para que não tornemos a ninguém mal por mal. Porém, nos esforcemos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 17. Porque em breve há de ser revelada a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Até lá, amados, não é nossa a obra de fazer este julgamento, mas do justo juiz. Eis o que Deus espera de nós. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Amém?